Olá, meus queridos irmãos. Vamos tratar hoje de um tema muito interessante: intolerância religiosa. Você já deve ter ouvido falar isso muitas vezes, né? Quando a imprensa fala, quando as pessoas falam sobre intolerância religiosa, leia-se intolerância evangélica, né, protestante, contra qualquer tipo de coisa. Não há intolerância religiosa por parte de nenhuma outra religião, né? E isso é uma mentira descarada, né? Porque, irmãos, é só você olhar a internet, né? Nos últimos 100 anos, foram assassinados mais cristãos do que toda a história da cristandade desde Jesus Cristo. Nos últimos 100 anos. Ninguém é tão perseguido no mundo inteiro, não só no Brasil, como os evangélicos, os protestantes. E aqui essa palavra cristão não é... Bom, vou falar sobre isso, né? Então, há sempre esse, vamos dizer assim, esse factoide, né? Sobre intolerância religiosa. Veja que nós tivemos o carnaval aí, né? Alguma escola de samba pregou, ou no seu enredo, falou sobre Lutero, sobre o protestantismo, né? Sobre a Bíblia Sagrada, mas aí não é intolerância religiosa. Então, irmãos, o que as pessoas querem, né? É que isso é tentado de todas as maneiras, e às vezes a gente vê em alguns eventos, né? O tal do ecumenismo, né? Que são todas as religiões juntas, né? Batendo papo, conversando, falando a mesma coisa. Mas por que os protestantes, né? Por que os evangélicos? Por que aqueles que seguem a Bíblia não podem concordar com isso? Se quiser utilizar essa nomenclatura, pode utilizar intolerantes religiosos. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, o único Deus, Yahvé, o eu grande eu sou, ele é intolerante. Ele é intolerante. Ele não permite que haja outros deuses diante dele. Isso está lá nos 10 mandamentos. Só a ele nós podemos adorar. Não podemos adorar outro Deus. Isso está lá nos 10 mandamentos. Não podemos ter nenhuma imagem, nenhuma escultura. Não podemos idolatrar ninguém a não ser o nosso Deus. Isto está lá nos 10 mandamentos. Entende, irmãos? Deus é o Deus de um povo que ele separou para si lá em Abraão. Não é que nós somos intolerantes, é que nós temos um Deus que tem a nós como seu povo, e só a nós. Só aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador passa a ser filho de Deus, como diz o apóstolo João lá no seu Evangelho de João. Não há outro. Então nós não estamos sendo intolerantes porque nós somos pessoas más. Nós não estamos falando porque nós queremos maltratar alguém. Não, nós estamos apenas cumprindo a vontade do nosso Deus. E você, quando analisa, né, e aqui com todo respeito absoluto a todos que, de algumas religiões que eu vou falar aqui, né, seitas que eu vou falar aqui, com todo respeito absoluto, mas apenas para nós, né, discernirmos um pouquinho, para acabarmos com essa falácia, com essa mentira do diabo, porque isso vai entrando nos nossos ouvidos e a gente vai, daqui a pouco, achando, realmente, né, não tem nada a ver. Né? Às vezes a gente vê aí certos eventos onde tem uma pessoa de uma religião, de outra religião, de outra religião, tem um pastor.
Aí falou assim, esse pastor é gente boa, né? Ele não se deixa levar por essas coisas. Não, esse pastor está traindo a fé dele. Veja bem, nós podemos falar com todos e devemos falar com todos. Nós devemos pregar o evangelho para todos, mas nós não podemos nos associar, como às vezes a gente vê nessas marchas aí, né? Eventos, né? Todos são convidados, meu irmão de determinada religião, minha irmã de determinada religião. Que irmão, que irmã? Só é meu irmão aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse é meu irmão, é minha irmã em Cristo Jesus. Os outros nem parentes são. Só há salvação em Cristo Jesus. Veja, a Igreja Católica, com todo respeito, somos intolerantes com os católicos. Católicos são nossos irmãos e não são. Com todo amor e com todo carinho. Porque a Igreja Católica, isso aí, eu ia passar um vídeo, né? Mas eu falei, não, besteira, vai demorar mais, né? Isso tudo que eu vou falar aqui agora, é só você entrar no seu celular, fazer a pergunta para o Google e o Google vai te responder. Não fica na palavra do pastor Aguiar só. A Igreja Católica tem algumas bases fundamentais que não podem combinar com as nossas. Por isso houve, não é, o levante de Lutero, né, e houve a divisão da igreja. Em primeiro lugar, a Igreja Católica ela é afirmativa. Não há salvação fora da Igreja Católica. Não é o que eu acho, é o que é afirmado. Entra no Google e pergunte. Por que eles dizem isso? Porque para os católicos, para a fé católica, para o Papa, né, a Igreja Católica ela está acima de qualquer coisa, inclusive acima da Bíblia Sagrada. Você não sabia disso? Fique sabendo. Entra e pergunte. O Papa ele é infalível. Tudo que o Papa diz, mesmo que esteja diferente da Bíblia, a verdade está com o Papa. E eles são tácitos de afirmar, se algum católico, né, isso eu já escutei de um padre, não vou citar o nome, padre famoso. Se algum católico quer questionar a Igreja Católica com a Bíblia, esse tal não é mais católico, ele é protestante. Porque a igreja católica não pode ser questionada nos seus ritos e na sua fé. O que vale, não é aquilo que eles sabem. Eles são os detentores da Bíblia, segundo eles. Né? A Igreja Católica, por exemplo, né? O Papa anterior, convidaram ele a sair, não é? Havia falado que não existe, né? Mas eles agora confirmam, né? A teologia do purgatório. Ou seja, você se arrepende aqui, você foi batizado na Igreja Católica, se você não foi batizado na Igreja Católica, você vai para o inferno. Então você se arrepende dos seus pecados, você confessa os seus pecados, mas para aqueles que são salvos, você ainda vai para o purgatório. Ou seja, o sacrifício de Cristo Jesus não vale de nada. O que vale são as missas, não é? Missa de sétimo dia, as velas que são acendidas para direcionar, né? Durante, né, antes, né, da Revolução Protestante, colocou nesse nome Revolução, né? Os indultos, né? As indulgências eram assim, né? Havia um ditado que dizia cada moedinha que cai no cofre, né, é uma alma que sai do purgatório. Isso é história. Isso não é invenção do pastor Aguiar. Maria é corredentora de Jesus, com Jesus. Maria não morreu, ela foi assunta aos céus. Ela não morreu. Onde está escrito isso? Qual é a evidência histórica disso? Nenhuma. Mas o Papa disse.
E ponto final. A doutrina católica diz, e ponto final. Joga no lixo a Bíblia. Joga no lixo a canção de Maria, né? Que diz que Jesus era o seu redentor. Quando ela encontra a sua parenta Isabel, me alegro em Deus, meu Salvador, meu Redentor, mas morreu. Morreu. Os mandamentos dizem claramente, irmãos, não pode ser feita imagem de escultura, nem adorada essa imagem de escultura. E é o que mais nós vemos na Igreja Católica, não é verdade? Ah, é obra de arte. Não. Não, é um meio de alcançar a... Não. É o que a Bíblia diz, mas a Igreja Católica não importa para ela o que a Bíblia diz. Né? O que importa? Não importa. Então, essa igreja, nós podemos chamar de uma igreja irmã? Não podemos. Com todo amor, com todo carinho. Não vou falar se estão salvos ou não estão salvos, não é o meu objetivo aqui nessa conversa que eu tenho com você. Ah, mas tem católicos boníssimos. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Eu sei. Mas não é pela bondade, irmãos. As pessoas avaliam muito por causa da bondade. Eu conheci vários, e eu acho que a maioria absoluta das pessoas espíritas kardecistas são pessoas maravilhosas no seu trato. As verdadeiras espíritas kardecistas, as praticantes, são maravilhosas no seu trato. Por quê? Porque dentro do bojo do espiritismo kardecista está o fato de fazer o bem aos outros, está o fato de ser uma pessoa boa, não fazer coisas erradas. Eu creio não haver, né, nenhuma religião que faça tanta obra social quanto os espíritas kardecistas. Mas isso não importa. Nós não estamos avaliando se as pessoas se tornam boas, que devem se tornar até no meio evangélico. E às vezes não se tornam, esse é um grande problema. A pessoa se diz evangélica e continua nas mesmas práticas repugnantes que cometiam antes de ser evangélicas. Isso depõe contra o evangelho. Isso depõe contra as igrejas, né, protestantes. Depõe. Mas isso não é a base do julgamento de Deus. Crê no Senhor Jesus e você será salvo. Se você confessar Jesus com a sua boca, crer no seu coração que ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se você crê que Jesus é o único Deus, dentro da Trindade, que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele tem que ser não apenas o seu Salvador, mas ele tem que ser o seu Senhor, que é pelo fruto que se conhece a árvore. Então essas pessoas estão salvas. Mas não há outro caminho. Não há. Gostaria de estar falando aqui, sinceramente, que há. Se Jesus me possibilitasse isso, né? Mas não há. Não há outro caminho. Não há salvação fora de Cristo. E só Cristo, e só Cristo, e só Cristo, e só Cristo. Então os espíritas kardecistas buscam os mortos. Conversam com os mortos. E a Bíblia é clara a falar que Deus condena isso. Que depois da morte há o quê? O juízo. Imediatamente. Não há 2 mortes, não há 3 mortes, não há 4 mortes. Não há a volta para pagar pecados e mais pecados. Por quê? Porque a Bíblia diz que não. E a Bíblia, meus irmãos, é a palavra de Deus. A Bíblia está acima de mim. A Bíblia está acima da igreja aqui, da igreja de Nova Vida, aqui em Caxambi.
A Bíblia está acima de qualquer igreja, de qualquer pastor, de bispo, de quem quer que seja. A Bíblia é o nosso manual de fé e de conduta. Nós só podemos pregar e falar aquilo que a Bíblia diz, e não sou eu a pregar, é a Bíblia que prega, é o Espírito Santo de Deus que prega, irmãos. Veja a diferença entre nós e os católicos, onde diz que a tradição católica fala mais alto do que a Bíblia. E não pode. Não pode. Que se baseia a tese do purgatório, em tese, né? No livro de Macabeus, que nem é um livro inspirado. É uma história pequena do povo lá em Israel. O livro de Macabeus não está nem no cânon judaico. Olha só que coisa louca. Nem no cânon judaico ele está. Mas está no cânon para sustentar essa doutrina absurda do purgatório. Aquele ladrão ao lado da cruz, quando se arrepende, o que é que Jesus fala para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aquele cara era um assassino. Por isso ele foi crucificado. Ele era um assassino, confesso. Ele não fez catecismo, ele não confessou com o pastor, ele não confessou com o padre. Ele falou com Jesus: Senhor, lembra-te de mim. Ele falou para o seu outro amigo que estava do outro lado da outra cruz, ele falou assim: nós cometemos errado, nós somos pessoas que deveriam ser condenadas, mas esse não. E naquele arrependimento ali, momentâneo, não, instantâneo ali, Jesus fala com ele: hoje mesmo você está comigo no paraíso. Não precisa fazer missa de sétimo dia, de mês, acender vela, nem purgatório, nem nada. Seus pecados foram perdoados, porque é isso que Jesus veio fazer. Jesus veio perdoar os nossos pecados. Então, com todo respeito aos espíritas kardecistas, boníssimos, de bom coração humano, mas não são salvos. Por quê? Porque Jesus não é o único Senhor da vida deles. Eles não seguem o que a Bíblia... Pelo contrário, eles fazem as coisas que a Bíblia condena, né? Que a Bíblia chama de feitiçaria. Testemunhas de Jeová. Eu conheci algumas testemunhas de Jeová. Pessoas também boníssimas, de coração maravilhoso, que só fazem o bem. Mas, apesar disso, não são nossos irmãos. Por quê? Porque não creem que Jesus Cristo é Deus. Não creem na Trindade. Só creem num Deus único. Creem que Jesus é o Filho unigênito de Deus, mas Jesus é inferior a Deus. Ele não é Deus. E acabou, irmãos. Acabou. Entende, irmãos? Então, para não falar de budismo, né? Eu conheci também quando eu trabalhava, muito jovem, né? Eu devia ter os seus 19 anos, eu conheci um rapaz que ele era da igreja messiânica. Ele já era um oficial da igreja messiânica ali na Tijuca. E era uma pessoa maravilhosa também. Uma pessoa maravilhosa. Eu cheguei a ir, antes de ser crente, né, a algumas reuniões da igreja messiânica, né? Só que eles adoram espíritos. Adoram espíritos. Os budistas também, não é? A princípio são pessoas boas. Mas todas essas religiões também negam a nossa fé, irmãos. A recíproca é verdadeira. A recíproca é verdadeira. Então, esse é um ponto, irmãos, muito importante. Porque como há uma pressão muito grande, e todos, né, que posam, né, como amigos de outras religiões são elevados à altura, né,
Ah, esse é um bom pastor. Ah, esse é gente boa. Ah, eu gosto de você. Você é um evangélico que não é xiita, né? Não é radical. Né? Eu gosto de você. Você se dá, né, com todo mundo. Você tem jogo de cintura, mas esse jogo de cintura é muito preocupante. Porque nós precisamos guardar a palavra de Deus, irmãos. Porque essas pessoas fazem chacota de nós, dos crentes, ou não. Ou não. Eu não vejo, eu nunca vi, né? É claro, eu nunca vi é forçado, né? Mas é raro, né? É raro você vê um evangélico fazendo chacota. Ele não concorda, mas chacota de outras pessoas, de outras religiões. Eu respeito a todos, irmãos, a todos. E eu quero que todos sejam salvos. Eu quero que todos venham para Cristo Jesus. Porque só em Cristo Jesus há salvação. Então, por isso, Deus, desde o início, ele separa um povo para si. E fala para esse povo não se contaminar com os outros povos. Não se associar a outros povos. Por quê? Porque esses outros povos podem nos vir a corromper, e ao longo da história bíblica nós vemos várias vezes isso acontecendo. Então nós precisamos manter a nossa fé, irmãos. E vamos ser, e seremos sempre. Se não for essa desculpa de intolerância religiosa, será outra desculpa. Por quê? Porque as trevas não se dão com a luz, e falar assim parece que a gente está falando mal. Não estou falando mal, estou falando de Bíblia. Estou falando de Bíblia. Quem não rejeitar qualquer outros deuses, qualquer outros auxiliadores, qualquer outra pessoa, a não ser por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, essa pessoa não será salva. E o amor que nós temos a essas pessoas, se elas nos perguntarem, né? Não é passar a mão na cabecinha dela e falar assim, tá tudo bem, não tem problema não, todos os caminhos levam a Deus. Não, é com amor e com carinho, mostrar através da Bíblia Sagrada e falar, olha, esse caminho não leva a Jesus. Esse caminho não leva ao Pai. Esse caminho não leva a você à salvação. Então é amor, irmãos. Quando nós fazemos isso, é amor. Quando Deus deu os 10 mandamentos, ele deu por amor. Ele diz que ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus ciumento. Ele deu o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer em seu lugar, para que hoje você fosse filho dele. E não filho deles, de uma constelação de pessoas. Então, queridos, não se deixe levar por essas coisas todas. Não se deixe levar pela massa, né? Não se deixe levar. Quando você vê algum pastor, né, indo num programa de grande audiência, sendo adorado pela mídia, coloca o pé atrás desse pastor. Seja um padre, seja o que for. Por quê? Porque essa pessoa, né, não é bem vista se ela for de Jesus Cristo pelo mundo. O diabo nos odeia. Ele odeia os filhos de Deus. Então, meu querido, minha querida, nesses tempos difíceis, como eu falei antes, isso você também pode comprovar na internet. Nos últimos 100 anos, morreram mais cristãos evangélicos do que morreram em toda a história da igreja. Pessoas que foram perseguidas pela sua fé. Não morreram budistas, não morreram espíritas, não morreram católicos, morreram cristãos evangélicos, perseguidos pela sua fé, perseguidos por crer que Jesus é o seu único Senhor e Salvador, perseguidos porque a Bíblia é o seu manual de fé e de conduta.
E eles, para serem fiéis a Deus, eles seguem a Bíblia. Assim como vários e milhares de cristãos foram lançados na arena de Roma, foram crucificados, foram feitos tochas humanas com piche e fogo, porque eles falavam, não, eu não posso adorar a César, porque só Jesus merece a minha adoração. Pense nisso, querido, pense nisso. É um preço que temos que pagar, ainda mais nos dias de hoje. É um preço, né? Não tenha medo. Deus está contigo. Deus vai te guardar. Deus vai te vindicar. Amém? Era isso que eu queria falar com vocês. Espero vocês domingo aqui na igreja. Jesus e que estaremos falando sobre o Espírito Santo mais uma vez e buscando a presença do Espírito Santo. Jesus abençoe vocês abundantemente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.